abençoados, um ótimo e maravilhoso dia. Hoje eu vim para falar para vocês e anunciar a chegada do Espírito da Verdade. E para isso, vamos a João 8, 31, versículo 31 ao 47. Vou esperar vocês pegarem. Que diz assim: olha o que Jesus dizia aos judeus: se vós permanecerdes em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca fomos servos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais me matar-me, porque a minha palavra, escute bem isso que eu estou dizendo aqui agora para vocês, a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que ouviram do vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se fosses filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis a obra do vosso pai. Disse-lhes: nós não somos nascidos de prostituição, temos o Pai, que é Deus. Então Jesus lhe disse: se Deus fosse o vosso Pai, me amarias, pois que eu saí de Deus e vim, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeste a minha linguagem, porque não podeis ouvir a minha palavra. Tu notem bem, e Jesus está dizendo, a minha palavra. Vós sou filho do vosso pai, o diabo, e querem satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere a mentira. Fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Mas porque eu vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes? O que é de Deus, escutas as palavras de Deus. Por isso, vós não escutais, porque não são de Deus. Abençoado, tu está vendo aqui que a briga era em ser verdadeiro e ser mentiroso. O diabo é o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade. Nunca. Então, Deus, ele
mandou Jesus para que nós criemos na verdade. E eles nunca se firmaram na verdade. Nunca gostaram da verdade. E por isso que nesses tempos, Papai Deus guardou a vinda desse Espírito. Esse Espírito nunca esteve no mundo. Ele chegou. E vamos ver isso em João 14. Vamos ver em João 14. Versículo 15 ao 26. 15 ao 26. Olha só. O povo de Deus, ninguém nunca entendeu isso aqui. Eles falam como se fosse muitas pessoas, mas não. É uma pessoa. E se você pegar a tua Bíblia e ler comigo pausamente, você vai entender que ele está falando de um, não de vários. Ele está falando da vinda dele como o Espírito da verdade. Vamos ler. Se me amais, entenda, abençoado, lê pausadamente o que está escrito. Se me amais, guardarás os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e vos darei outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Esse Consolador, ele estaria convosco para sempre. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Abençoado? Para você habitar, você tem que ter um corpo. Esse espírito, para habitar, ele tem que ter um corpo. Não vou, olha só o que ele fala, não vou deixarei órfãos, virei. Quer dizer, ele está falando da vinda do Espírito da verdade. E ele está falando dele mesmo, olha, não vos deixarei órfão, virei a vós. Ainda um pouco e o mundo já não me verá mais. Porém, vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis também. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Agora notem bem, abençoados. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Está falando de um, abençoado. Disse-lhe Judas Iscariote: Senhor, como é que te manifestarás a nós e não ao mundo? Aí Jesus explicou ele: quem me ama guardará minha palavra, e meu Pai
o amará. Viremos a ele e com ele faremos morada. E com ele faremos morada. Aquele que me ama não guarda a minha palavra. E a palavra que eu viste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito essas coisas estando convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Tu está se recordando que Jesus disse isso aqui, abençoado? Tu está se recordando que Jesus disse aqui? Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo vos dá. Não se turbe vossos corações, nem tenha medo. Ouviste o que eu vos disse? Vou e venho. Ouviste o que eu vos disse? Vou e venho a vós. Se me amasses, vós alegrarias, porque eu disse que eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creias. Tu está entendendo, abençoado? O Espírito da verdade. Você se lembra que Papai Deus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, abençoado. A verdade sempre foi o que Deus quis. Deus buscou a unidade na verdade. E o mundo nunca viu isso. O mundo nunca soube disso. Porque isso estava selado. Ficou selado. Veja o que disse Jesus de Nazaré em João 15. João 15, versículo 1. Para vocês entenderem. Olha o que João falou. Eu sou a videira verde. Olha o que Jesus de Nazaré falou. Jesus de Nazaré falou. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. O que é uma videira verdadeira? O que uma videira verdadeira dá? Olha só, um pé de manga dá o quê? Manga. Um pé de laranja, laranja. E o pé de videira verdadeira? O que nasce da pé de videira verdadeira? A verdade. A verdade, pessoal, é o que papai quer de você. Por isso, vamos a João 18, que você vai entender. João 18, 35 ao 38.
Quando Jesus de Nazaré foi preso, ele Pilatos perguntou a ele algumas coisas. E olha só o que ele respondeu. Pilatos lhe respondeu: Acaso sou judeu? Tua nação e os principais sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Porém, meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Para isso eu nasci. Para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: O que é a verdade? O que é? Pilatos perguntou a Jesus: O que é a verdade? Tendo dito isso, saiu outra vez os judeus e disse-lhe: Eu não acho nem delito nenhum nele. E não poderia achar, pessoal, que a verdade ela te liberta. E quando você vive da verdade, não tem quem te ache em delito algum. Não te acham culpado. Quem vive da verdade não é achado culpado. Nada se acha errado nessa pessoa, pessoal. Vamos a João 16. Vamos João 16. Não. Vamos ao 17. João 17, vocês vão entender o que. Entender mais ou menos o que eu estou falando agora quando Jesus falou aos seus discípulos. Atentamente, abençoado, o que eu vou dizer agora? Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos que lhe tens dado, e esta é a vida eterna. Abençoado, esta aqui é a vida eterna que eu vou falar para vocês. Que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra.
terminando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me ao teu lado com aquela glória que tive contigo antes que o mundo existisse. Manifestei teu nome ao mundo. E qual é o nome de Deus, abençoado? O Deus verdadeiro. Esse é o nome de Deus, o Deus da verdade. O mundo nunca conheceu o nome de Deus. O nome de Deus está sendo conhecido agora. Você se lembra quando Jesus de Nazaré, ele falou aquela oração? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. A verdade tem que ser santificada, abençoada em você. Você vai entender aqui agora. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu os deste a mim, e guardaram a tua palavra. Escute mais uma vez, a tua palavra, né? Guardaram a tua palavra, né? Agora tens te conhecido que todas as coisas que me tens dado procedem de ti. Porque lhes tenho dado as palavras que me deste, e eles a receberam. E tens conhecido verdadeiramente que saí de ti. E creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e o que é teu é meu, e sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles no mundo estão. Tu note bem que Jesus de Nazaré, ele está falando aqui que não está no mundo, né? Mas ele estava no mundo, mas ele não estava vivendo como o mundo mais, abençoado. Olha, Jesus de Nazaré, ele estava no mundo, mas não vivia como o mundo. Ele não vivia conforme a regra desse mundo. O mundo estava morto para ele, abençoado. Mas eles no mundo estão, e eu vou para ti, Pai Santo. Guardas em teu nome o que me tens dado, para que sejam um assim como nós. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava em teu nome. Eu vou te falar que Jesus de Nazaré, ele sempre falava o nome de Deus. E ninguém nunca entendeu. Toda vez que Jesus de Nazaré, ele falava alguma coisa, ele dizia em verdade, ou na verdade, em verdade, na época que ele estava lá, e em verdade, na época que ele estava ali, e na verdade é quando viesse o Espírito da verdade. Ele falava em verdade quando era o momento ali. E quando ele falava na verdade, é na verdade, quando viesse o Espírito da verdade. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava em teu nome, o que me deste. E eu os guardei, e nenhum deles se perdeu, senão um filho de perdição. Para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti, e falo isto no mundo. Tu entendeu? Ele falou que não estava no mundo, mas agora ele falou, eu falo isso no mundo. Tu tá entendendo o raciocínio, abençoado? Ele estava no mundo, mas não vivia como o mundo. Para que tenha meu gozo completo em si mesmo. Eu os lhe dei a tua palavra,
e o mundo os odiou, porque não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Abençoado, todo aquele que prega a verdade, todo aquele que levanta a bandeira da verdade, ele é odiado do mundo. Porque ele está levantando a bandeira, ele está dizendo que ele não pertence a esse mundo. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não rogo os que estirem do mundo, mas que os guarde do mal. Não são do mundo, como também não sou do mundo. Santifique-os em tua verdade. Aí eu volto aqui aonde Pilatos perguntou a Jesus: o que é a verdade, Jesus? Aí aqui ele responde: a tua palavra é a verdade. Santifique-os em tua verdade. Como tu enviaste ao mundo, assim eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles estejam santificados na verdade, abençoado. Tu viu o que Jesus de Nazaré falou? Todos aqueles que são da verdade, ouve a minha voz. Não, não rogo somente por eles, mas também pelos que hão de crer em mim, por meio da palavra deles, para que todos sejam um, como tu, Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe tenho dado a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. Abençoado, só há um jeito de chegar à unidade: somente com a verdade. Olha, se lembra que Paulo falou no dia em que Deus julgará o segredo dos homens conforme o meu evangelho? Aí eu te pergunto uma coisa: como que Deus julgará os seus segredos se não for pela verdade? A verdade, ela penetra na tua alma e nada está encoberto, abençoado. Olha, no dia, Deus veio nesses tempos julgar o mundo pela verdade. Pai, aqueles que têm me dado, quero que onde estiver, ele esteja também comigo, para que veja a minha glória e que me deste, porque me amaste desde antes da fundação do mundo. Pai, Pai justo, o mundo não te conhece. Eu te conheci, e este conheceram que tu me enviaste. E lhe fiz conhecer o teu nome. Agora tu está sabendo o nome de Deus, abençoado. Cabe você honrar esse nome e santificar esse nome em ti. Tu sabe. Agora tu está conhecendo o nome de Deus. Abençoado, esse nome tem poder. Se santifique na verdade, abençoado. Se santifique na verdade. Porque o mundo, ele vai ficar sabendo agora como que Deus vai julgar o mundo também. Vamos comigo em Romanos 3, versículo 1 em diante. Que vantagem tem, pois, o judeu? O que se aproveita a circuncisão?
Muita, de todas as maneiras. Certamente primeiro foi-lhe confiada a palavra de Deus. E daí, se algum deles foram incrédulos? Acaso a sua incredulidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em sua palavra. Por que o todo homem é mentiroso e Deus é verdadeiro? Para que Deus seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça faz ressaltar a justiça de Deus, que diremos? Acaso Deus é injusto quando aplicar a sua ira? A sua ira? Deus começou a aplicar a sua ira, abençoado. Falo como homem, de maneira alguma. Do outro modo, como Deus julgaria o mundo? Se Deus fez nós mentiroso e ele verdadeiro, como Deus julgaria o mundo se não fosse dessa maneira? Porém, se pela minha mentira a verdade de Deus abundou na sua glória, por que ainda sou julgado como pecador? Como assim? Deus colocou nós como mentiroso para que nessa época, agora, no Espírito da verdade, você seja santificado pela verdade. Você está sendo julgado neste momento, abençoado. Ou você é da verdade, ou você não é da verdade. Porque está presente o Espírito da verdade. E digo aqui agora para o mundo que andem na verdade. Porque Deus, ele veio e está julgando o mundo pela verdade. Vou ler aqui para vocês. Mais uma palavra aqui para me terminar, abençoado. Que toda semana, quando Deus quiser que eu fale, eu vou falar. 2 Coríntios 13, versículo 8. E digo mais, presidente Bolsonaro, eu vi que tu levantou a bandeira da verdade. Se tu honrar esta bandeira, não há ninguém no mundo que fará tu cair. Ninguém. Quem diz isso é o Senhor, o Deus verdadeiro. Segunda Coríntios 13, 8, versículo 8. Eu digo isso para você, Bolsonaro. E guarde isso aqui, que essa palavra ela é viva e eficaz. E não há ninguém que possa ser contra isso aqui. Porque nada podemos contra a verdade. Mas a favor da verdade. Todo mundo que se levantar contra a verdade, esse vai cair. Esse cairá. Porque é o Espírito de Deus. Esse é o nome de Deus. E todo aquele que se levantar contra essa verdade vai cair, abençoado. Eu digo isso porque Deus me deu autoridade para falar isso. Eu digo isso e provo.
Salmo 101, abençoado. Misericórdia e justiça cantarei. Eu cantarei a ti, Senhor. Aprenderei o caminho da perfeição. Quando virás a mim? Eu perguntei ao Senhor. Eu estava em angústia. Eu perguntei a ele: quando virás a mim, Senhor? Eu estou sofrendo nesse mundo de mentira. Na integridade do meu coração andarei no interior da minha casa. Não porei diante dos meus olhos nenhuma coisa injusta. Aborreço a obra do que desvio deles. Nada se me pegará. Coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o malvado, ninguém. 1000 cairão à minha direita, 2000 à minha esquerda. Ao que dissimuladamente difamar o seu próximo, exterminarei. Não suportarei os de olhos altivos e de coração vaidoso. Porei os meus olhos fiéis na terra para que morem comigo. O que ande no caminho da perfeição, esse será o meu servo. Não habitará dentro da minha casa o que comete fraude. O que fala as mentiras não permanecerá em minha presença. Cada manhã exterminarei todos os ímpios da nação, para extirpir da cidade do Senhor todos os autores de maldade. Olha, todos os autores de maldade, presta atenção, milhares e milhares de anjos estão sobre a cabeça de vós, e a condenação será justa, porque Deus é verdadeiro, ele não mente. Verás a mão do Senhor pesado, e aquele que levantar a bandeira da verdade, esse verá a glória de Deus. Abençoados.